Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Nosso podcast Saúde e Bem-Estar de hoje irá falar sobre algo que faz parte da nossa rotina e do nosso dia a dia. Hoje vamos falar sobre cuidados especiais que devemos ter com a nossa higienização e procedimentos odontológicos para manter uma boa saúde bucal. Vamos conversar com a cirurgiã odontológica e ortodontista, a doutora Jennifer Parra, que nos dará dicas importantes e fará esclarecimentos pontuais para que possamos ter dentes saudáveis, fazer uma boa higienização e tratar de problemas que possam afetar nossa boca. Fique com a gente, nosso podcast Saúde e Bem-Estar, Saúde Bucal, seu sorriso merece, está entrando no ar. Esperamos que seja muito importante e lhe ajude a avaliar melhor como tudo isso impacta sobre nossa sociedade de forma geral. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. Quando se trata de cuidar da nossa saúde bucal, muitas vezes surgem algumas dúvidas. Desde o nascimento até a terceira idade, manter um hábito correto de higiene com os nossos dentes e outras partes integrantes da nossa boca pode te salvar de muitas situações desagradáveis e de muitos probleminhas bucais também. Afinal, um sorriso bonito mesmo é um sorriso saudável. Você já deve ter ouvido a expressão de que a saúde começa pela boca, não é mesmo? Pois bem, essa é uma grande verdade. Além de ser a chave para ter um sorriso ainda mais bonito, cuidar da sua higiene bucal é a melhor forma de prevenir alguns problemas que podemos atingir a cavidade oral, como as cáries, por exemplo. Mas para manter uma boa higiene e deixar seu sorriso livre de problemas, é preciso saber quais são os principais itens utilizados para realizar a limpeza e que importância eles têm nesse processo. Desta forma, nossa conversa com a doutora Jennifer começa com ela nos falando quais são as principais doenças que podem afetar nossa boca. Antes de chegar na cárie, a gente tem o problema da placa bacteriana, que quando não consegue escovar o dente direito, daí ela forma gengivite, pode formar o tártaro, vai para uma tartarite. Então, até chegar a cárie, tem esses problemas aí que pode dar amolecimento de dente, sangramento de gengiva, mau hálito. Sim. Né? Então, a falta de cuidado com a higiene diária reflete muito além do que a cárie. A cárie ela é vista quando está com dor já. E ela já é um estágio lá muito mais avançado, digamos assim, que é quase que o resultado final dessa má higienização da boca. Exatamente. A falta do hábito, né, do fio dental, da escova corretamente, então ela vai gerar o resultado de cárie e outros malefícios que vêm. Sim. Mas antes disso aí tem algumas coisas que são bem preocupantes e que está no dia a dia, que a gente vê que é bem comum, mas por falta de orientação mesmo. Sim. A gente pode dizer assim, claro que talvez o ponto principal seja essa higiene não feita de forma adequada, mas também existem outros problemas, inclusive pode levar a cárie e também outros problemas que não são relacionados exatamente à limpeza. Teriam outros fatores que levam também a ter problemas nos dentes, né? Sim, alguns vícios, por exemplo, como o cigarro, né? A gente sabe que o cigarro é um dos piores, porque causa mancha, por ter a toxicidade vinda do pulmão. Então, a pessoa mesmo, quando ela deixa de fumar, depois de 5, 6 anos, ainda está manchando os dentes. Então, o hábito de comidas muito ácidas também, tipo água com limão todo dia, que está na moda, né, que o pessoal usa para emagrecer, então dá bastante sensibilidade, pode manchar. Então, esses hábitos do dia a dia aí também prejudicam. Você está falando de algo que é interessante relacionado à alimentação e a gente pode dizer com toda certeza que o grande vilão para os nossos dentes está relacionado aos doces, os açúcares? O açúcar é o vilão no sentido de formar a cárie, né? Mas igual eu falei, como comidas ácidas também pode causar erosão, pode causar manchamento. Quando está na formação de dente, tem os medicamentos que causam manchas também. Então, o açúcar em si, quando a higienização não é adequada, o resultado dele é a cárie. Assim como a escolha da escova de dentes, é importante a do creme dental também. O creme dental possui componentes químicos que são funcionais contra a formação de placa, manchas, bem como um eficaz agente carreador de flúor para os nossos dentes. Desta forma, a doutora Jennifer nos fala sobre a utilização destes produtos e de aliados na boa higiene bucal. O ideal da escovação é toda vez que a gente come, é como sujar a mão e lavar, né? Mas no nosso dia a dia fica inviável, então a gente acaba deixando o padrão 3 vezes ao dia, que seria na hora que acorda, após o almoço, antes de dormir, que seria o horário que a gente teria mais tempo para fazer isso, se adequar.
Mas o ideal mesmo, ainda mais dependendo do alimento, do doce, por exemplo. Se comer doce vai causar cárie? Não, se não escovar após comer doce vai causar cárie. Entendi. Então, é o hábito. Você falou agora aí algo que me chama a atenção, dessa rotina das 3 vezes diárias, né? De manhã, após o almoço e antes de dormir. Mas se eu fiz a escovação lá antes de dormir, essa escovação é mais importante que aquela matinal, porque eu não tive alimentação entre esse período em que eu estou no meu sono, por exemplo. Dá para dizer que essa antes de dormir talvez seja até mais importante que aquela primeira da manhã? Ela é mais importante porque durante o sono, o nosso organismo ele diminui a proteção, né? Então a gente tem a saliva, que durante o dia ela é bem efetiva e durante o sono baixa a qualidade. Sim. Então a boca se torna mais ácida. Então, durante esse período que a gente dorme, que a boca fica seca, que fica sem a proteção adequada, ela pode causar mais malefícios do que durante o dia que você está ali tomando água, comendo. Com o avanço da tecnologia e também na atualização dos procedimentos odontológicos, a recuperação de dentes danificados se torna cada vez mais eficiente, evitando assim que o dente seja extraído de forma desnecessária, evitando outros problemas maiores no futuro. Questionado sobre esse assunto, a especialista afirma que extrair dentes é coisa do passado. Ainda existe essa cultura muito forte das pessoas chegarem no consultório com o dente doendo e querer extrair. Né? Então, quando não é indicado e a pessoa insiste nesse procedimento, ela tem inclusive que assinar um termo de responsabilidade, porque é considerado mutilação. Sim. Então, hoje em dia, existem várias opções que a gente tem para não chegar a esse nível de extração, mas ainda existe uma cultura muito forte para resolver desse jeito. Mas também a gente precisa entender um pouquinho, quando a gente olhar a situação socioeconômica do nosso país, muito se dá também porque o tratamento, às vezes, para determinados problemas, ele se torna um tratamento que não é tão barato. E a pessoa que não tem condições financeiras de arcar com esse tratamento, ela vai querer optar por tirar. Isso também tem que ser levado em consideração por esse profissional na hora de oferecer esse tratamento para esse paciente. Né? Olha, é uma situação delicada, né? Porque a parte econômica com certeza influencia muito. Só que o que acontece? Quando um paciente ele opta por uma extração de dente, ele vai prejudicar toda a mastigação dele, porque os dentes, ele tem um encaixe certo, ele tem um apoio certo, e quando falta um ali, toda essa estrutura ela é mexida. Então lá na frente ele vai precisar repor de alguma forma, porque vai prejudicar em diversos sentidos, não só na mastigação. Exatamente. Então lá na frente ele vai precisar de repente colocar um aparelho para abrir espaço, ele vai precisar colocar um implante que vai ser muito mais caro do que um canal. Então, assim, acaba a longo prazo sendo um tratamento mais... Além das questões clínicas, a estética também é levada em conta nos cuidados com os dentes. É muito comum, cada vez mais, as pessoas buscarem o clareamento dentário ou outras técnicas nesse sentido. E a odontologista nos fala agora se existe contraindicação nesse tipo de procedimento. Exatamente. O aparelho, ele faz uma força no dente, né? E muitas vezes aquela pessoa que faz muita questão é uma correção leve, então ela acaba se tornando rápida. Quando ela quer usar só por estética, também é feito de forma diferente, a gente usa materiais diferentes. Eu mesmo tenho pacientes que muitas vezes eles não querem remover o aparelho e eu uso o próprio aparelho como contenção. Que legal. Mas isso é feito de forma adequada para ele ser tratamento de contenção e não de movimentação. Um belo sorriso, muito mais do que apenas dentes, são um impulsionador de autoestima. É algo bonito, harmônico e que vive no nosso dia a dia em cada vez que damos risada ou simplesmente sorrimos por educação. Porém, com o passar dos anos, os dentes, se não forem bem cuidados, tendem a ir embora mais rápido e então aquele belo sorriso já não aparece tanto, muito menos nas fotos. A fala pode ser afetada, já que os dentes são necessários para pronúncias de determinados sons e um dos maiores motivos de desconforto é a dificuldade de mastigação, muitas vezes fazendo com que a pessoa deixe de comer algo que gosta pela impossibilidade. Então, muitos recorrem às próteses dentárias que atendem a diversos tipos de necessidade. Podem ser fixas, adesivas, parciais ou totais. São feitas sob medida para cada paciente. A doutora Jennifer também nos fala sobre isso e do avanço da odontologia neste sentido. Nossa, muito, né? Hoje em dia, o implante, até o custo-benefício dele também diminuiu bastante, o valor. Então, é utilizado prótese mesmo só em casos específicos, onde o implante não cabe por reabsorção óssea, entre outros motivos. Sim. Mas o implante hoje deixa de forma totalmente natural. Sim. A pessoa não fica com medo da prótese ficar caindo, né? Porque ele é ósseo integrado, então ele está preso realmente no osso.
e a estética dela é totalmente natural. Sim, e isso feito de estudar a anatomia desse rosto para que ela se encaixe de forma perfeita também, porque a gente ouvia relatos de quem usava aquelas próteses que não eram fixas, de que machucava a gengiva, causava esse desconforto, às vezes no social as pessoas não queriam, evitavam jantares, evitavam estar fazendo suas refeições em público, exatamente por essas questões. Hoje não, hoje a gente consegue viver uma qualidade de vida como quem tem os seus dentes naturais. Exatamente. Essa questão da gengiva muitas vezes fazia com que a pessoa não usasse, então ela não tinha uma qualidade de vida a nível de mastigação, né? Eu sei porque eu tenho avós que são contraindicados a parte do implante, e realmente ele tem uma limitação muito grande e é um estresse muito grande para ele, e tenho certeza para qualquer pessoa que ele não consegue mastigar direito. Além dessas próteses, a gente estava falando de aparelhos ali, mas são os mesmos aparelhos de correções odontológicas ou é diferente? O aparelho que se usa ali para a questão de ajuste é diferente de aparelhos de correções odontológicas, ou são os mesmos aparelhos? Os aparelhos, na maioria, são correção ortodônticas ou ortopédicas, que são quando são crianças, né? Até 12 anos a gente usa correção ortopédica. O aparelho, inclusive, ele mexe a nível ósseo. Sim, sim. A gente está falando aqui, e abordamos até agora de forma mais específica, na questão dos dentes, né? Mas os problemas bucais, eles vão além disso. Você falou das gengivites também, que é um caso muito sério e que precisa ter cuidado por parte das pessoas. O que é e como tratar essas gengivites? São inflamações que surgem nas nossas gengivas? As gengivites, elas são causadas quando a gente não consegue fazer uma higienização correta. Então, a região onde não foi higienizada vai começar um processo de inflamação. Aí é chamada gengivite. Então, esse processo de inflamação, ele sangra, ele pode coçar, ele vai progredindo para um amolecimento de dente, reabsorção óssea. Então, o cuidado básico resolve. Fio dental e escovação de forma correta. Sim, além do que, quem tem gengivite está sujeito, de repente, a outras bactérias, causar outro tipo de problema e tornar aquele problema mais sério também, né? Com certeza. A maioria das doenças que a gente tem no corpo, muitas vezes ela pode ser diagnosticada na boca exatamente por esses tipos de infecção. Cuidar e manter a saúde bucal em dia é essencial porque ela se reflete não só na sua saúde física como um todo, mas também na sua saúde mental. Se você não tem um histórico de problemas bucais, nunca fez um tratamento periodontal e em consultas anteriores não foi diagnosticado com nada fora do comum ou requer atenção, fique tranquilo. Você pode agendar as suas próximas visitas ao seu dentista com um intervalo de 6 meses entre elas. Por outro lado, se você já lidou com problemas bucais ao longo dos anos, como cáries na infância, mau hálito crônico na adolescência, foi diagnosticado em algum momento com doenças periodontais e gengivais como gengivite e periodontite, chegou a fazer tratamento para um ou mais distúrbios como o bruxismo, a situação muda e você precisa ir com mais frequência ao seu dentista de confiança. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. Alguns sinais indicam que a sua saúde bucal está comprometida de alguma forma, sendo necessário, nesses casos, procurar o ortodontista. Entre os principais problemas podemos destacar mau hálito, gosto ruim na boca, sangramento nas gengivas, feridas na boca, recuo ou retração da gengiva, dor de dente, sensibilidade e dores ao mastigar. A saúde bucal não diz respeito apenas à aparência dos dentes. Na verdade, ela é um aspecto fundamental do dia a dia das pessoas e impacta não só a região e suas funções, mas todo o organismo. Mantê-la em dia, então, ajuda a evitar problemas e desconfortos. Cuide de seus dentes, afinal, um belo sorriso abre muitas portas. Esse foi o podcast Saúde e Bem-Estar de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado de nosso conteúdo de hoje e em breve nossos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.